Olá, bom dia a todos. Eu sou Pablini Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós falaremos sobre a importância de um timesheet em um escritório de advocacia, com a participação do Dr. Rômulo Alexandre Soares, do APSV Advogados, e para mediar este encontro, Keren Santos, da Thomson Reuters. Antes de começarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, e que vocês também podem deixar perguntas durante o webinar, e nós tentaremos responder o máximo de questões que temos dentro do tempo disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Keren Santos. Olá, bom dia. É um prazer enorme participar desse momento e eu quero começar agradecendo a participação do Dr. Rômulo. Muito obrigada por aceitar o meu convite, Dr. Rômulo. A gente tem uma relação aí de uns bons anos, né? Não é bom contar, porque a gente entrega um pouquinho a idade, mas está tudo certo. E é isso, muito obrigada por participar, por aceitar esse convite. Eu espero que a gente tenha oportunidade mais vezes de conversar e de compartilhar conhecimento com as pessoas, com os nossos colegas, com o mercado jurídico. Você é uma referência para nós, o escritório é uma referência para nós, e a gente vem acompanhando aí o trabalho de vocês com muito empenho e dedicação, e eu achei super útil compartilhar um pouco disso para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e eu queria que você começasse contando para a gente, né, falasse um pouco sobre você, começasse a contar um pouquinho para a gente sobre a história do escritório, o como a gente começou a nossa parceria, e fica à vontade para começar. Keren, obrigado pelo convite, obrigado a todos, no seu nome, todos da Thomson Reuters, um grande parceiro do nosso escritório, eu acho que não somente do nosso escritório, mas do mercado jurídico, né, de serviços jurídicos. A Thomson tem uma contribuição nos últimos anos, né, bastante relevante. E no nosso negócio, eu digo, é essencial. Então, assim, é um prazer compartilhar um pouco dos desafios e das oportunidades que a gente tem tido nesses vários anos, né, em que nós discutimos produto, a implantação de produto dentro do nosso escritório. Enfim, hoje o Legal One eu digo que ou é o coração ou é o cérebro do escritório. Às vezes eu fico tentando identificar qual a função, mas sem dúvida é essencial à sobrevivência, ao desenvolvimento das atividades do escritório. E assim, nessa perspectiva do que a gente constrói, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Produto é uma coisa que às vezes a gente, o produto ele acaba se revelando em diversas características dependendo de quem usa. Então, assim, eu tenho certeza que para o mesmo produto existem diversas demandas, existem diversas formas de utilizá-lo. Principalmente num produto com uma abrangência como o Legal One, existem atividades mais core dentro do negócio, algumas ferramentas que alguns escritórios usam mais. Eu me lembro que o timesheet foi uma das que a gente teve uma longa conversa por conta da forma como o escritório trabalhava. Mas, enfim, então, é um grande prazer poder compartilhar essa jornada que nós temos tido com a Thomson. Nosso escritório é um escritório pequeno, hoje nós somos cerca de 50 pessoas com atuação no Ceará. Nós fazemos parte de uma rede maior. Nós, em 2007, nós definimos ter uma atuação regional. Acho que essa é a cara do nosso escritório. Boa parte dos nossos sócios vieram de escritórios que vieram para o Nordeste do Brasil durante o período de privatizações, no final dos anos 90, início dos anos 2000, em que o mercado de direito no Nordeste do Brasil acabou tendo uma transformação importante. Então, em 2007, nós definimos que haveria espaço para uma atuação regional. Então, hoje, o escritório de Fortaleza tem uma atuação muito centrada no estado do Ceará, mas nós atuamos em articulação com outros escritórios que fazem parte de uma rede em Recife, o escritório mais antigo, esse ano faz 30 anos, o Albuquerque Pinto Advogados, mas também em Salvador e em Natal. Então, é nessa perspectiva que nós
desenvolvemos, ou procuramos desenvolver uma advocacia com uma identidade regional. O direito é o mesmo, mas a forma como ele se expressa, especialmente em projetos de infraestrutura, em que Banco do Nordeste, em que Sudene, em que uma série de agências regionais têm um protagonismo importante. Então, ter uma atuação na área contenciosa e administrativa regional faz todo sentido, pelo menos é como nós temos nos desenvolvido, Karen. Muito obrigada por isso. Eu sou fã, né, do escritório, sou suspeita para falar. E eu gostaria que você contasse um pouquinho das áreas de atuação, né, do escritório, qual é o business de vocês, e como que a nossa parceria começou, em que momento você identificou que era preciso implementar um sistema e como que você trabalhou isso internamente para a gente seguir em frente. Kellen, eu costumo dizer que o nosso escritório, enfim, como qualquer escritório de advocacia full service, nós desenvolvemos serviços jurídicos, contencioso e administrativo para empresas, né? Mas nos últimos anos a gente tem procurado se enxergar na perspectiva de indústria. Então, basicamente, hoje eu posso dizer que nós temos 4 núcleos dentro do escritório, um ligado à inovação, a parte de direito digital, nos últimos anos, e depois eu vou comentar isso, porque tem uma conexão muito grande com o nosso vínculo com a Thomson, mas, enfim, a parte do direito digital ganhou um protagonismo específico. Nós temos um programa que se chama Connect dentro do escritório, em que nós damos apoio para empresas, para startups, empresas de base tecnológica, para hubs de inovação. Vários hubs de inovação hoje no estado do Ceará são atendidos pelo nosso escritório, e nós também fazemos direito digital para empresas que precisaram, né, que não nasceram, não são nativas do ambiente digital, mas precisaram incorporar isso dentro do seu negócio, seja por LGPD, seja por outros aspectos ligados à compliance e governança. Então, essa é uma das perspectivas do nosso negócio. E, por exemplo, o Connect ele é transversal, porque ele envolve direito societário, ele envolve direito fiscal, né, envolve direito trabalhista, né? Ou seja, é uma agenda transversal para empresas que atuam num contexto de tecnologia. Nós temos uma outra área, desde há 2 anos que nós somos signatários do Pacto Global das Nações Unidas. Então, nós temos uma área, nós fazemos meio ambiente, temos uma área de meio ambiente, enfim, nós temos uma atuação no escritório muito voltada para projetos de infraestrutura. Então, a parte fundiária e a parte ambiental são um núcleo importante, mas nós descobrimos dentro do ESG que é também uma atuação transversal. Hoje, você, quando fala de sustentabilidade, você fala de relações de trabalho, você fala de governança, você fala da parte societária, você fala de tributos, né? Então, há uma agenda dentro do escritório que nessa transversal de ESG. Nós temos uma terceira ligada à internacionalização, né? Nos últimos anos, uma parte da nossa clientela são investidores estrangeiros. Nós temos um protagonismo considerável no setor de energia. Então, boa parte dos investidores no setor de energia são empresas estrangeiras. Então, temos um núcleo também transversal nessa área de internacionalização, que é o nosso programa, que é o Interact. Então, eu falei do Connect, do Impact, do Interact, e estamos articulando o nosso último núcleo ligado a direito público, né? Há uma agenda importante em relações público-privadas, que o escritório já vem atuando, mas que nós, nessa mesma perspectiva, temos desenvolvido como um núcleo transversal. A nossa relação com a Thomson parte dessa agenda de estruturação dos nossos processos, né? O Legal One não foi o nosso primeiro programa de gestão do escritório. Nós já vínhamos com um programa. Quando nós, em 2007, nós desenvolvemos nos separar de uma firma nacional e passar a atuar regionalmente, nós tivemos que incorporar um novo software de gestão, mas alguns anos depois, num diálogo que durou quase 1 ano, Kellen, para que a gente pudesse definir os parâmetros de governança que a gente precisava para o nosso negócio, a gente começou a trabalhar com a Thomson. E eu lembro que existem alguns aspectos chaves, e um deles é o timesheet, né? Nós
trabalhar por hora no Nordeste não é o padrão, né? A forma de cobrança a clientes, pelo menos quando nós começamos a advogar aqui entre 2001 e 2007, ou seja, quando nós fazíamos parte de uma rede nacional, a perspectiva hora era irrelevante. A gente teve que aprender a vender por hora, a apresentar propostas por hora. E a gente acabou ficando com isso, né? Então, esse era um aspecto importante, que hoje tem uma dimensão completamente diferente, como nós vamos falar, mas naquele momento como é que eu vou controlar o tempo para que eu possa apresentar no final do mês, no final de determinado período, ao meu cliente, quantas horas o nosso time trabalhou para os projetos. Então, esse era um elemento importante da ferramenta de gestão. Como é que fazia isso conversar com o nosso sistema de faturamento, como é que isso fluía, né? Então, eu lembro que a gente teve quase um ano namorando com a Thomson, na época ainda no CPPRO, né? Nós viemos antes ainda no CPPRO, mas acho que nesse um ano a gente acabou tendo maturidade para discutir o produto, para identificar quais eram os aspectos centrais da plataforma, para que a gente pudesse ter aderência ao nosso negócio e nós ficássemos felizes. E, enfim, eu acho que a força da relação entre o APSP e a Thomson se dá basicamente nesse diálogo que a gente tem desde o início, né? Eu ia comentar isso, ficou muito mais fácil porque a gente conseguiu estabelecer esse diálogo e essa relação de ambos os lados, né? Então, a gente teve muito apoio aí do outro lado, com vocês, com a equipe envolvida, e tem até hoje. Acho que é por isso que a gente tem um caminho aí de sucesso. E eu queria que você falasse um pouquinho, falando especificamente de timesheet, quais são os proveitos que você tira hoje no escritório, que a sua equipe tira da implementação do timesheet? Além da parte de cobrança, o que mais vocês extraem de resultado ou de benefício dessa implementação? O timesheet hoje, como eu comentei, quando nós incorporamos essa ferramenta dentro do escritório, ou seja, cobrar por hora, a principal função do timesheet era efetivamente permitir que nós tivéssemos um controle das horas despendidas pelo time, para que pudéssemos, de forma consistente, apresentar ao cliente, né? Então, há um processo de aprovação nesse tipo de cobrança. Posso te dizer, Kellen, que hoje ainda ela tem essa função, o timesheet tem essa função dentro do nosso negócio, mas a gestão do tempo ela é importante, inclusive para clientes que não são cobrados por hora, né? Porque você fazer controle de atividade por tempo, você acaba permitindo que o negócio avalie, a gente consiga avaliar o tempo que é necessário, por exemplo, para desenvolver uma atividade para um cliente que não é cobrado por hora. Porque o desempenho da atividade é por hora. O recurso o humano acaba sendo articulado na quantidade de horas que a pessoa trabalha no dia. Então, isso me permite, por exemplo, no final de um trabalho, perceber quantas horas são necessárias para desenvolver aquele trabalho. E mesmo que eu não cobre por hora, ele me permite perceber quantas horas ou como eu vou precificar esse produto em honorários fixos ou, enfim, nos vários mixes que nós temos hoje de cobrança de honorário. Mas eu insisto nisso. Hoje, o timesheet, a ferramenta de timesheet, ela é para além da cobrança por hora. Ela permite que você gerencie de forma consistente a quantidade de tempo que você demora ou você necessita para desenvolver uma atividade. Isso no final de um ano, de 2 anos, você começa a ter uma inteligência sobre quanto tempo é necessário para uma determinada atividade, ou quanto tempo uma pessoa de uma senioridade demora em comparação a uma outra senioridade para fazer uma mesma tarefa. Então, isso permite desenvolver inteligência para a formatação de produto e para a quantificação de tempo necessário, e obviamente que isso, na ponta,
reflete na questão da rentabilidade dos trabalhos desenvolvidos. E é muito legal isso que você comentou, porque o timesheet, a cobrança por hora, ela é o fim, né, desse recurso. Antes disso, você faz um monte de outras coisas, como você mesmo exemplificou. Então, é preciso entender quantas pessoas, né, qual é a capacidade da equipe que você precisa ter. Então, você consegue ter essa informação quando você consegue mensurar através das horas trabalhadas de cada profissional, ou de cada equipe, ou de cada perfil de profissional. Você consegue cobrar de forma mais adequada, rentabilizando seus contratos, seus negócios e dando uma previsão mais adequada para seus clientes. É uma série de resultados interessantes. E eu sei que vocês usam muito isso. Eu vou além. Eu falei do ponto de vista de gestão, do ponto de vista econômico, mas existe um outro aspecto que é decisivo e que a gente já testou, já experimentou isso na prática. Porque, no fundo, o que o timesheet faz? Ele não registra só a hora. Você tem uma inserção da atividade que você desenvolve. Então, assim, no fundo, você tem uma história. O timesheet não reflete apenas a quantidade de horas que eu demoro para desenvolver uma atividade. Ele especifica o que eu fiz, com quem eu me relacionei, quanto tempo durou para fazer isso, quem foi o time envolvido. Então, assim, o timesheet permite que, por exemplo, processos que demoram 5, 10 anos, que você tenha vamos usar a expressão em inglês, porque acho que ela cabe aqui, é o storytelling. O timesheet permite que você construa história dentro dos processos. Né? E tudo é uma unidade, a gente conversava muito sobre isso, a unidade central para nós é a unidade de serviço, é aquela pasta de serviço, ou de processo, ou de contrato, que muitas vezes algumas vezes demoram semanas para a gente concluir a atividade, né? E aí está tudo muito fresco na nossa cabeça, então a gente sabe que isso não precisa consultar para saber quem foram os recursos envolvidos e o produto entregue. Mas quando você tem trabalhos que demoram 1 ano, 2 anos, ou quando você tem processos que às vezes podem demorar décadas para serem resolvidos, a história que está por trás do timesheet, ele permite reconstruir o tempo e quem foram as pessoas envolvidas. Inclusive, num processo de 10 anos, é possível que um recurso, inclusive, não esteja mais no escritório, mas você, a partir do timesheet, você diz, essa pessoa aqui atuou como estagiário e hoje é um advogado pleno ou sênior, mas ele trabalhou. E aí, o timesheet me permite que eu converse com o autor da história. Né? E essa compreensão temporal do processo, ela é extremamente importante para o cliente e para o nosso negócio. Porque o controle da hora nos permite trabalhar isso gerencialmente num prazo mais curto, né? Formar memória para a gente construir inteligência em longo prazo, mas ela tem uma função, a função hora, né? A quantificação de horas é algo mais curto, mais próximo deste momento. Mas o que está ali descrito, ele tem uma função mais longa. Então, ele é útil para que a gente entenda um processo, por exemplo, 10 anos depois, entender o que aconteceu em 10 anos. E mais, entrando um pouco nesse assunto, é extremamente interessante o profissional conseguir se analisar, né? Ele consegue olhar para o que ele tem feito e como ele pode melhorar, ou onde ele precisa investir mais esforços, onde ele é mais produtivo. Isso vai dando para o próprio profissional uma análise a respeito de si mesmo, né? E direcionando os trabalhos dele daqui para frente. Eu gosto muito de analisar meus resultados assim. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de quais foram os desafios, você como gestor, né, à frente do escritório, quais foram os desafios que você enfrentou e que a equipe enfrentou no momento de implantar um timesheet. Alguns escritórios têm receio, né, de implantar e de o profissional pensar, poxa vida, estou sendo monitorado, ou estou sendo controlado, e entender o benefício disso e passar essa ideia para os profissionais e trazer esse engajamento, trouxe que dificuldades e desafios para vocês? Kellen, o timesheet está muito ligado, como eu disse,
do ponto de vista econômico, a nossa rentabilidade, né? É ali que a gente controla a nossa relação entre o que nós cobramos e o que nós gastamos. Então, assim, se eu cobro por hora, né, eu posso dizer assim, o cliente vai me pagar por hora, mas se o meu quantitativo de horas, se eu não sou eficiente no que eu faço, o cliente também percebe isso. Ele diz assim, poxa, por que você gastou? Eu te pago por hora. Mas por que você gastou 4, 5 horas fazendo isso? Né? Então, assim, medir o tempo, e aí o que é cobrado por hora tem um processo de revisão, você acaba, na construção de uma cobrança por hora, tendo um trabalho a mais do que simplesmente lançar a hora. Você precisa rever isso, porque na ponta tem, obviamente, um cliente preocupado com a rentabilidade do negócio dele também, da mesma forma que nós. Então, do ponto de vista de rentabilidade, a função do timesheet ela é importante. A questão é a aderência. O quão complexo é fazer o lançamento é talvez a nossa medida, o nosso fator crítico de sucesso, porque ele acaba sendo, imagina, você desenvolver uma atividade e no final, por exemplo, agora eu me considero numa atividade não cobrável, mas a serviço do escritório. Eu estou fazendo, posso dizer que estou fazendo uma atividade que envolve o escritório que eu estou divulgando. Por que eu lançar isso? Por que eu vou lançar horas não cobráveis, por exemplo? E então, essa aderência dessa cultura é algo que precisa ser desenvolvido com o time. E a gente trabalha muito na montagem de gestão. Nós, nos últimos 13 anos, nós fazemos gestão por orçamento dentro do escritório. Então, no final do ano, nós quantificamos efetivamente quanto nós esperamos ter de resultado no final do ano, e isso é construído por um time. Então, o time tem que dizer efetivamente qual o nível de esforço que cada um de nós vai desempenhar. Isso implica quantificar horas de trabalho. Então, no finalzinho do ano, quando nós estamos fazendo o orçamento do ano seguinte, a gente diz, olha, nós acreditamos que das minhas 8 horas diárias, efetivamente eu vou conseguir produzir X. Né? E tanto desses X serão horas cobráveis, tanto desses X serão horas, por exemplo, de administração. Então, quando você não controla o que você não mede, então você precisa ter esse comprometimento com o time. Ele saber que ele constrói a rentabilidade e constrói a excelência do escritório e a sustentabilidade do negócio. Então, acho que esse é o principal desafio em termos de relação com as pessoas. Né? Mostrar por que isso é importante e por que no final, como você disse, Kellen, no final do ano eu consigo perceber por onde foi o meu tempo. Independentemente se eu estou cobrando por hora ao cliente. Né? Onde é que eu estou utilizando o meu tempo? Isso permite que você se discipline mais e você tenha um controle maior. Mas tem a questão operacional. Nós temos esse era um desafio que nós não tínhamos há alguns anos atrás. Né? O serviço de advocacia era num escritório, num desktop, como nós estamos aqui agora. Hoje, né, nos últimos anos, a mobilidade se tornou um aspecto central. E assim, a gestão de horas, não adianta você querer lançar todas as horas no final do mês. Você não consegue ter um controle preciso sobre isso. Você tem que ter agenda, e para você ter agenda, você tem que ter a possibilidade de fazer isso de forma mais frequente. A questão da mobilidade é, sem dúvida, hoje um dos grandes desafios para nós. Quando eu chego às 8 horas, eu chego 9 horas da manhã no escritório, na frente do computador, e eu fico ali, está tudo ali. Então é mais fácil eu controlar o meu tempo. E, sem dúvida, com a nova tecnologia ligando a inteligência artificial para fazer com que nós não precisemos imputar os dados nós mesmos, e a própria inteligência fará isso, como, por exemplo, eu estou fazendo hoje, por exemplo, os documentos, quase todos os documentos são online. Hoje, cada vez mais, nós trabalhamos com documentos online do que documentos offline. Naquele momento, aquele documento, por exemplo, está vinculado a uma pasta. Então, eu sei quanto tempo aquele documento ficou aberto.
e aí eu consigo saber quanto tempo eu trabalhei naquele documento, ou mesmo e-mails, quando você envia e-mails, eles estão vinculados. A questão da pasta, para nós, a gente conversa muito sobre isso, né, Kellen? Sim. Tudo nosso está vinculado à nossa unidade gerencial, onde convergem tempo, recursos, são nas pastas dos clientes. Quando você consegue fazer essas conexões, você tem um maior controle. Mas nós precisamos, sem dúvida, facilitar o trabalho de imputação, de controle de tempo, né? Não tenho dúvida de que daqui a algum tempo nós teremos inteligência fazendo isso, de que é um trabalho chato. Se você perguntar, se você for olhar, por que a maioria das pessoas não quer, ou muitas pessoas não querem preencher timesheet? Se elas não entendem, se não há um sentido no final útil para elas vão enxergar que aquilo é uma atividade monótona, uma atividade desnecessária, e aí a gente perde a medição, né? A gente perde o controle. Concordo. Um ponto mais importante é isso, é fazer com que as pessoas entendam o valor disso, né? O proveito disso lá no fim. E aí, falando um pouco de resultado, depois que a implementação ela foi concluída, que realmente o escritório começou a trabalhar efetivamente com timesheet através de uma ferramenta, que resultados vocês extraíram disso? E aí você pode me falar com visões, assim, se você teve talvez mais assertividade nas suas receitas, acelerou mais as suas cobranças com o cliente. O que você achou que foi mais interessante para vocês após essa implementação? Kellen, eu entendo que é no gerenciamento, né? Quando a gente cobra por hora e sabendo que aquilo vai ser refletido na fatura no final do mês, e assim, nós temos um relacionamento com o cliente, a revisão da quantidade de horas tem um papel extremamente importante, porque você conversar com o advogado, puxa vida, vamos analisar aqui a quantidade de tempo. Será que a gente colocou um recurso adequado para fazer uma tarefa? É aquilo que eu falava há pouco. Um sênior consegue desenvolver uma determinada atividade que um júnior faz de uma outra forma e provavelmente demorará mais tempo para fazer. Mas até que ponto deve ser colocado um sênior, deve ser colocado um júnior? Até que ponto eu tenho retrabalho e eu não tenho retrabalho? Então, assim, a gestão do tempo, o timesheet nos permite, para além da cobrança, entender o time, né, entender qual é o tempo, como trabalham cada um dos recursos, em função da sua senioridade, as suas características próprias. Mas, sem dúvida que, por exemplo, todo mês no escritório nós fazemos controle, um dos indicadores é a quantidade de horas que o time trabalha, né? Então, assim, nós não apresentamos isso individualmente, mas apresentamos isso de uma forma mais ampla, mais agregada, né? No sentido de entender, nós atingimos os nossos objetivos, não atingimos os nossos objetivos, o que nós precisamos adaptar ou não. Tá bem, muito obrigada. Hoje vocês têm o costume de lançar as horas em cada pasta, né? Seja ela de um serviço extrajudicial, ou de um projeto jurídico, ou de um processo, ou vocês atrelam essas horas trabalhadas a cada atividade dentro dessas pastas? Como que vocês fazem? A gente, como trabalha por casos, né? A gente tenta identificar qual é a unidade funcional que precisa ser lançado numa pasta séria. No PROC é mais fácil, porque o processo é um processo, né? Num serviço, às vezes, você não sabe o tamanho. Imagina uma due diligence que envolve várias áreas. Eu vou ter uma única pasta, eu tenho várias pastas. Então, assim, dependendo da quantidade, do tipo de trabalho, há uma reflexão no consultivo, né? Há uma reflexão sobre isso. Mas todas as horas são lançadas em pasta. Como eu disse há pouco, ela tem uma função de você, através do timesheet, você conseguir entender a cadência de trabalho desenvolvida para um cliente. Então, todo
todas as horas trabalhadas dentro do escritório, né, são lançadas especificamente dentro das pastas. Senão, e a qualidade disso, ela nos permite atingir ou não um resultado final. A gente tem uma discussão muito grande sobre qual é a unidade, que deve ser de uma pasta, né? Então, nós temos feito isso. Não sei se eu estou com um problema de conexão, não sei, Kellen, para mim apareceu aqui como se a minha conexão estivesse boa, não sei se vocês estão me escutando bem. Eu estou te ouvindo bem agora, mas teve realmente um probleminha. E o interessante disso, doutor Romulo, que você mesmo comentou, né? É importante você ter uma análise não só das horas trabalhadas que você cobra, mas inclusive daquelas que não cobram, para você entender e fazer uma análise de todas as horas que foram executadas, qual é o volume de horas que rentabilizam a receita do escritório e qual é o volume que não. E aí dá para você fazer uma série de análises por áreas, por equipe, por profissional, por projeto, por cliente. Só resultado, né? Eu sinceramente acho incrível esse tipo de ferramenta. Acho que a gente pode responder as perguntas, né, do pessoal. Kelly, só reforçando isso, Kelly? Estou te ouvindo. Só reforçando esse ponto. Eu digo isso porque há alguns anos atrás eu tinha esse entendimento. Para que serve a ferramenta Timesheet? Ela serve para cobrança por hora. Hoje, nós temos uma visão completamente diferente. O Timesheet não serve apenas para fazer controle de horas cobráveis. Ela é uma ferramenta importante para fazer gestão. Ela nos permite gerenciar os recursos, ela nos permite escrever, colocar dentro da pasta aquele momento daquela pasta. Ou seja, eu dizer, olha, eu gastei 2 horas, eu gastei 30 minutos, eu gastei 15 minutos fazendo tal atividade. Esse registro, ele é importante, tanto quanto cobrar a hora e tanto quanto gerenciar o tempo. Fazer o lançamento da atividade, né? E você se autoconhecer, você entender o quanto você demora para fazer uma coisa dependendo do seu momento profissional. Então, assim, no final de um período, a ferramenta de Timesheet te permite ter uma melhor cobrança, te permite ter uma melhor relação com o tempo dos diversos envolvidos dentro do escritório, permite contar a história daquele processo ou daquele serviço e permite um processo de autoconhecimento do profissional. Então, assim, a ferramenta da Timesheet, ela tem várias funções dentro do nosso negócio. Excelente posicionamento, e eu recebi uma pergunta aqui que eu achei bem aderente para você mesmo responder, viu, doutor? O Clever Teodolino mandou assim: bom dia, inicialmente, parabéns pela exposição, muito esclarecedor, obrigada, Clever. As petições iniciais, contestações e recursos, todas são iniciadas efetivamente do início? Exemplo, já teve um recurso que ficou excelente. Essa peça processual, ela é aproveitada ou iniciada do zero? Como que você realizaria um timesheet nesse caso? Kleber, excelente pergunta. Enfim, o timesheet ele tem que refletir efetivamente o tempo que você despendeu, né? Você tem o processo de revisão exatamente para você corrigir fazer eventuais ajustes que o escritório entenda que não devem chegar ao cliente, né? Por isso, dentro da ferramenta do Legal One, nós temos, por exemplo, relatórios que são enviados para o cliente, que existem informações que são internas do nosso próprio negócio e informações que são passadas para o cliente. Mas o timesheet, você deve, se eu entendi direito a pergunta, você deve lançar todas as atividades que você faz. Óbvio que isso gera uma responsabilidade para o revisor,
né? Tem que ter isso muito claro, né? Como é que é o fluxo do processo de revisão de horas. Isso ocorre, Kellen, por exemplo, em contratos de honorários fixos, né, que você estabelece um valor, as pessoas lançam por hora. E às vezes tem a seguinte impressão: ah, não, como não é cobrança por hora, eu tenho um honorário fixo, não importa quantas horas eu lanço, porque o escritório vai ganhar a mesma coisa. Não é assim, né? Porque se você não faz a imputação adequada do tempo que você utilizou, por exemplo, escritórios que trabalham com rateio de resultado, que cobram fixo ao cliente, mas que alocam o valor daqueles honorários entre os envolvidos, isso vai ter um impacto. Se o grupo não lança corretamente as horas achando que não, isso não é importante. Assim, a gestão de tempo é importante para os diversos olhares que um negócio tem, né? Então, assim, mas isso precisa estar bem contratado dentro da firma, né? Ou seja, se eu cobro por hora, o meu processo de revisão é importante. Se eu, por exemplo, cobro... Oi. Por favor, desculpa, pode concluir. Não, se eu cobro fixo, ainda que o cliente não me pague por hora, mas, por exemplo, eu distribuo resultados entre os advogados a partir daquele valor, daquela cobrança, a quantidade de horas também é importante. O processo de revisão de horas é importante. Então, assim, há uma multidimensão, né, associada à ferramenta de timesheet. Voltando, ela não é feita somente para cobrar a hora de cliente. Ela é feita para gerenciar o tempo que o time desenvolve, independentemente se eu cobro por fixo, se eu cobro extra, se eu cobro por hora. E entrando um pouco nesse detalhe, como você utiliza, né, como é possível utilizar o timesheet para diversos tipos de análise, falando, por exemplo, de um modelo que foi de sucesso para um outro caso ou para outros casos, e você vai partir daquele modelo para evoluir. Como mensurar esse tempo? Eu acho que depende muito, assim, a sugestão que eu tenho, e olhando para o Legal One, que é a ferramenta que a gente tem, né, tem como exemplo desse caso de sucesso aqui, eu acho que pode ter dois tipos de análise, né? Você pode ter a análise daquela produção que começou desde o início, e aí você classifica isso nos seus tipos de tarefas e de horas executadas, e naquele trabalho que você começou a partir de um modelo de sucesso. Esse modelo de sucesso, ele é o valor do escritório, né? A gente vai montando uma base de conhecimento através da produção dos profissionais. Então, é natural que em diversos momentos você utilize como exemplo as peças, os documentos que foram de sucesso no passado. Dá para você analisar das duas formas, né? Depende da forma como você classifica, depende da forma como você configura os tipos de tarefas e horas executadas. Concorda, doutor Romulo? Totalmente. Não sei se ficou claro. Pode falar. Ficou. Eu espero que a gente tenha conseguido. Está dando delay. Foi super, super claro. E assim, é isso que você disse. O timesheet é um pedaço de um sistema. Por exemplo, os documentos que você produz, né, associados àquela hora, né, permitem, por exemplo, que eu consiga, através do timesheet ou da pesquisa dentro do Legal One, achar documentos de trabalhos parecidos que possam ser desenvolvidos. Esse formato de unidade, as pastas, né, e as horas estarem alocadas às pastas, os documentos estão alocados às pastas, o financeiro está conectado àquela pasta, você acaba tendo um ecossistema. É exatamente esse o ponto. O Legal One hoje é um ecossistema de recursos, né, que permite que você, a partir de um recurso, você aceda a uma outra função. Então, assim, a partir da quantidade de horas, e a gente faz isso para fazer uma due diligence em uma determinada característica. Em quanto tempo nós levamos? Isso é fundamental para você estabelecer a rentabilidade correta no seu negócio. Então, essa visão ecossistêmica em que o timesheet se conecta com outros recursos dentro do Legal One é fundamental.
O Selmo Jesus Silva mandou uma outra pergunta aqui, ó. Bom dia, equipe. O timesheet pode ser puxado e enviado por determinado e-mail de maneira automática? Obrigada de antemão. Obrigado de antemão. Eu vou responder essa. Pode ser? Sim, sim. Bom, eu não conheço outras ferramentas, existem várias ferramentas, né, no mercado. Especificamente, o Legal One te dá a possibilidade, te oferece várias possibilidades de análise e de relatórios. Uma delas é o envio de relatório automatizado. Então, eu posso criar o modelo que eu quero, com os campos que eu quero e classificar lá no envio automático com a periodicidade que eu desejo receber e para quem eu quero enviar isso. Se eu quero enviar para o gestor, se eu quero enviar para o profissional da ponta, para ele analisar o resultado dele, se eu quero enviar para o meu cliente, então vai depender da forma como você classifica esse relatório criado, mas é possível sim, viu, Selmo? O Eduardo Oliva... Oi. Só complementando, durante sua resposta para o Selmo, eu me lembrei de uma outra coisa que é importante, você no grupo estabelecer porque o cliente ele recebe a hora e ele recebe a descrição da hora. Então, assim, a consistência da descrição é algo extremamente importante, um padrão. Né? Eu lembro que enfim, nós estabelecemos regras dentro do escritório que é, por exemplo, como você escreve envio de e-mail ou revisão de, ou elaboração de, e você ser consistente na descrição daquela atividade. Não precisa ser exaustivo, mas que ela permita que a pessoa que está lendo entenda o que é aquela atividade. Isso é extremamente importante na forma como o cliente ou o revisor, né? Porque voltando, às vezes o papel de revisão é importante nesse processo antes de chegar ao cliente demonstrativo de horas. Excelente pontuação. Inclusive, no próprio Legal One, você consegue colocar exemplos de descrição, né, para padronizar isso. Isso é extremamente importante, porque a linguagem do advogado, ela é diferente, em muitos casos, da linguagem do cliente, e pode gerar, às vezes, uma demanda de dúvidas que acaba sendo desnecessária, que já poderia ter sido resolvida ali, né, no momento de se atentar a uma descrição clara e tranquila. Eu achei excelente ponto. O Eduardo Oliva enviou a seguinte pergunta: qual aplicativo são indicados? Conhecem esse aplicativo? Não conheço. Você conhece? IT. Não. Eu acho que é uma ferramenta só de tarefa, né, e controle de tempo. Existem várias ferramentas como essa no mercado hoje, algumas específicas para o cenário jurídico, outras não. Se eu não me engano, essa ferramenta ela é para qualquer atividade, ela não tem foco na área jurídica. É uma ferramenta interessante para fazer esse tipo de análise. Qual é a diferença do que a gente está falando aqui hoje nesse webinar? O Legal One, ele é um software exclusivamente jurídico. Além disso, ele não tem só o timesheet como ferramenta, ele tem toda a gestão do negócio, né, do escritório de advocacia. Então, ele te dá resultados que uma ferramenta específica de tarefa e tempo não te dão, que é olhar, que é bem o que o Dr. Rômulo frisou desde o início, que é você olhar por cada caso, por cada processo, por cada serviço prestado. Então, você tem mais dados aqui e além de ser, e um dos pontos mais importantes que eu acho interessante citar é que é uma ferramenta especificamente jurídica, né? Algum ponto acrescentado, doutor Romulo? Kelly, por aí, eu acho que eu conheci em outros escritórios também, outras ferramentas, enfim, escritório nos Estados Unidos, é muito comum a ferramenta de gestão por timesheet. Esse ponto que você colocou é importante, eu acho que, Leonardo, eu vou na mesma linha. É importante que o timesheet esteja integrado num ecossistema, né? Porque você não basta fazer controle do tempo. Esse tempo precisa ser vinculado a uma unidade de negócio, a um trabalho, né?
Porque são vários recursos trabalhando, não é uma única pessoa. Escritórios que, em vários casos, envolvem 10, 15 pessoas, podem envolver, né? Cada vez menos temos trabalhos que uma única pessoa atua, né? Você está revendo um contrato, você precisa alguém olhando, às vezes, a questão fiscal desse contrato, a questão laboral desse contrato, a questão de propriedade intelectual, ou seja, você tem diversos recursos e o tempo precisa estar direcionado a um elemento, no caso, o que eu chamaria da pasta. Mas não basta isso, porque depois isso precisa ser convertido na cobrança ao cliente. Então, eu preciso ter aquela hora alocada àquela pasta e aquela pasta alocada àquele cliente. No nosso caso, acho que Kellen vai lembrar disso, a nossa forma de remuneração, a distribuição de resultado está muito ligada à cobrança também. Independentemente se a gente cobra por hora ou honorários fixos, o advogado ele recebe pela hora produzida. O timekeeper recebe pela produção, né? E isso precisa estar conectado ao cliente. Então, assim, você pode fazer só o controle de tempo, mas um timesheet integrar um sistema que permite cobrar, pagar, um ponto importante. Existem outras aplicações que fazem isso, mas o timesheet isoladamente ele não permite essas outras conexões. E entrando nesse assunto, igual o exemplo que você deu de um estagiário que se tornou advogado júnior, pleno, sênior, o timesheet, ele te ajuda, inclusive, a promover profissionais, né? Você consegue olhar e falar assim, esse profissional aqui, ele já não atua mais como um advogado júnior, ele já tem atuado como um advogado pleno, então eu vou trazer ele para esse cenário. Promoções, né? Reconhecimentos, muitos escritórios hoje, muitos clientes nossos aqui utilizam o timesheet para esse tipo de recurso também. O Fabrício Barbie enviou uma outra pergunta. Que legal, tem muita pergunta, viu? Não sei se vai dar tempo de responder tudo. Gostaria de poder vincular horas computadas abatendo do contratado. Como integrar a configuração de limite? Vou responder essa. Sim, é possível. Dentro da nossa plataforma, você consegue atrelar o contrato de honorário que você negociou com o cliente, qual foi a tabela de horas que você negociou com ele, quanto você cobra por cada hora trabalhada, ou se tem diferença por profissional que está envolvido ali, e você consegue criar, sim, um pacote de horas, digamos assim, um limitador, tá? Inclusive, a gente vai notificando. Quando você tem limitadores, você pode criar, inclusive, notificações para te falar que você está chegando perto daquele atingimento. Tanto para você, advogado, quanto para o sócio responsável do escritório e também para o seu cliente, tá? Quer acrescentar, doutor Romulo? Eu lembrei, Kellen, de um debate que nós tivemos. Aí foi na migração do CPPRO para o Legal One. Pro Legal One. Né? Uhum. Que é a questão da agenda, né? Porque é o seguinte, nós utilizamos a agenda também. E eu lembro, porque hoje a gente utiliza basicamente esse recurso, que é converter uma agenda automaticamente em timesheet, né? Porque nem todos os escritórios, isso também depende muito da prática do escritório, mas eu lembro que era muito isso, porque a gente colocava uma agenda, um evento, e depois precisava convertê-lo em timesheet. Mas como nosso escritório, todo o controle é por hora, voltando, nós não usamos o timesheet para cobrar, nós usamos o timesheet para gerenciar, inclusive para pagar o time, né? Então, todas as horas trabalhadas dentro do escritório precisam ser cadastradas com timesheet. E eu me lembro também disso que o Fabrício colocou, de você cobrar um fixo do cliente e depois ir abatendo dentro desse contrato as horas trabalhadas. O Ricardo Souza enviou uma mensagem aqui importante. Bom dia, equipe. Nosso escritório começou a operar o Legal One e tem pouco tempo. Poderiam me dar uma breve explicação de como vincular um timesheet no cliente? Tentamos fazer, mas não deu certo. Ricardo, eu vou
Eu vou pedir o pessoal internamente aqui para passar o seu contato ou passar os canais de suporte para você, a gente vai te ajudar com isso, tá? É possível, a gente consegue te ajudar e vai dar tudo certo. Você vai dar um feedback para a gente depois que der certinho. Pode mandar o seu contato aí internamente para nós, tá bom? Uma pergunta, Janaína Saliba. Como, essa acho que é para você, hein? Diretamente, hein, doutor Romulo? Ela fez algumas perguntas, essa primeira diretamente para você. Como faz para a equipe jurídica usar o timesheet corretamente? Ele pode ser ativado automaticamente? Existe um lembrete? Aí eu posso ajudar nas outras, mas acho que essa primeira fala da equipe, da implementação, é contigo. Kelly, a gente não usa aquilo que não faz sentido. Eu diria que acho que a primeira coisa é alinhar entre o time por que isso é importante. E chegar à conclusão que é importante, porque pode haver situações, não foi para nós, mas pode haver situações em que diga, não, controlar é muito mais complexo pela quantidade de pessoas envolvidas do que não fazer o controle. Então, talvez um escritório de uma pessoa, duas pessoas, talvez não haja essa necessidade, ou dependendo do tempo do trabalho que vai ser utilizado. Mas a primeira coisa, eu acho que é alinhar com os membros as expectativas e entender a importância. Eu acho que essa parte do treinamento e desse acordo feito com o time é importante, porque, por exemplo, um estagiário que o onboarding dele não é feito adequadamente, ele vai ter dificuldade de usar o timesheet, se não usar o timesheet. Então, assim, essa explicação e esse entendimento, não é nem explicação, porque eu posso explicar e a pessoa pode dizer, não, eu não concordo. Então, assim, essa descoberta da necessidade, por que isso é importante para mim? Por que isso importa no final do mês com o quanto eu ganho? Por que isso, no longo prazo, me dá segurança? Né? Então, assim, eu acho que treinamento e gerenciamento dessa expectativa com o time é fundamental. Não dá para implementar de cima para baixo e dizer, olha, vamos fazer. Né? Porque o time pode descobrir formas melhores de implementar uma ferramenta dentro do seu escritório. Acho que, assim, a tecnologia evoluiu bastante para que a gente não queira fazer tudo do mesmo jeito. Aquilo que eu falava logo no início, Kelly, você faz um produto, quem vai validar esse produto é o cliente. É ele que vai dizer, olha, a ferramenta de timesheet, para mim, ela funcionou desse jeito. E para um outro escritório, ele pode dizer, não, para mim funcionou desse outro jeito. Né? Obviamente que essa troca de experiências é importante, porque quanto menos resistência a gente tiver, quanto mais redondo for o processo, maior a aderência das pessoas. Mas essa combinação tem que existir, esse diálogo com o time tem que existir, senão você paga, né? Você usa um recurso que você está desperdiçando. Né? Mas sim, é bem por aí, eu vejo milhões de benefícios através de uma implementação do timesheet para vários pontos, né? Para o cliente, para o negócio, para o profissional que está ali na ponta. A gente já falou muito sobre todos esses pontos. E existe lembrete, se ele pode ser ativado automaticamente? Não, é preciso que o profissional ele insira ali, né, a produtividade, o que ele despendeu, qual foi o trabalho que ele realizou, com a descrição, com a hora que ele utilizou. E aí, falando especificamente de ligar o ano, tem duas formas de lançamento, você pode ligar o cronômetro e trabalhar com o cliente, ou você pode lançar a hora avulsa, por exemplo, estou fazendo um trabalho, meu cliente me liga, e eu vou atender um telefone, eu posso ligar o cronômetro para já contar o tempo e depois fazer esse lançamento de forma adequada, não tem nenhum problema, tá? E sim, existe um lembrete, você pode criar várias formas de lembrete e notificação para os seus profissionais. Você pode enviar relatórios automatizados diariamente com o volume de horas que foi lançado no dia anterior. Então, se eu, Kellen, recebo hoje um relatório do que eu produzi ontem, se eu já olho e falo, opa, eu não inseri adequadamente o que eu tinha que fazer, faltou, já é uma forma de me lembrar disso.
É possível criar painéis também com esses resultados dentro do Liga One ou de uma ferramenta que nós temos aqui, que é o Analytics. Então, eu posso ter um painel exclusivo para mim ou para minha equipe. O quanto eu produzi no dia, que tipo de tarefa eu estou fazendo, qual é o tempo que eu tenho gastado, estou trabalhando mais, estou trabalhando menos, o que eu estou produzindo no tempo que eu estou disponível. Então, você consegue ter uma análise mais direcionada em relação ao seu trabalho. Dá para fazer algumas configurações, tá? São alguns recursos. Você lembra de algum mais, doutor Romulo, que vocês usem aí? Basicamente isso. Assim, talvez o nosso maior desafio é remoto, né? Porque no desktop você tem vários, você acabou de dizer, você tem o cronômetro e ele é quase um pop-up que fica na sua tela, então ele é o seu lembrete daquele lançamento, né? O móvel, né? A pessoa que está em deslocamento, né? Talvez seja onde a gente e as pessoas estão saindo das mesas, né? Então eu acredito que aí nós temos que avançar. Um ponto importante aqui, a Milene Souza, ela enviou assim: é possível lançar um andamento e ao mesmo tempo um timesheet? No Liga One, não, e eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala de tarefa, sim, tá? Quando a gente conclui uma tarefa, um compromisso, eu posso configurar e ele gera, sim, um andamento lá no meu processo. Quando eu falo de hora, não, porque a gente tem dentro do processo algumas abas, algumas seções que te dão análise individualizadas daquele processo ou daquele consultivo. Então, se eu quero olhar todos os compromissos e tarefas executados, eu posso olhar. Se eu quero olhar as horas trabalhadas que foram executadas também. Se eu quero olhar os andamentos também. Se eu coloco tudo como andamento, talvez você comece a poluir a sua aba de andamentos com informações que não fazem muito sentido. Vou dar um exemplo, tá? Para eu concluir uma peça processual, eu tenho várias horas trabalhadas ali. Horas seguidas ou não. Eu posso começar a fazer uma peça às 9 da manhã, parei às 10h30, retornei às 15 da tarde, fiquei até às 18. E aí eu vou lançar 2 horas ou 3, ou enfim, várias horas separadas daquela tarefa. Se eu coloco isso como andamento, fica um pouco sem contexto e com vários andamentos que não fazem sentido. Agora, quando eu concluo a tarefa inteira de produção daquela peça, aí faz sentido você lançar uma hora lá dentro do processo ou do serviço, tá? Ou do consultivo. Então, sim, a gente consegue lançar um andamento automático, só é no formato um pouquinho diferente, através do compromisso ou da tarefa. Respondido? Espero que sim. Algum complemento, doutor Romulo, por favor? Não. Você é a pessoa da ponta, então você sabe muito mais como responder. Ficou uma pergunta de fora aqui, Pabline, mas já que você apareceu, acho que acabou o nosso tempo, né? Dá tempo de responder ela rapidinho. A gente tem 2 minutinhos. Então tá. Deixa eu ver aqui. A Jacimar Pedrosa enviou a seguinte pergunta: como estabelecer um fluxo de trabalho que otimize a elaboração de relatórios de timesheet? Você, doutor Romulo, ou eu? Fala de fluxo de trabalho. Deixa eu... aquilo que eu comentei há pouco, você ter setado a forma como você escreve o timesheet, né? Ou seja, isso o Liga One nos ajuda bastante porque ele nos dá essas sugestões de descrição daquela atividade. Eu acho que é um ponto importante, porque quando você consegue, se você sabe como você tem que fazer, você gasta menos tempo para fazer, né? Se você já tem isso moldado, você acaba fazendo. Você reduz o trabalho de revisão, porque imagina, um timesheet bem feito é um menor tempo de revisão. Lembrando, o revisor ele não é somente mudar a quantidade de horas, é melhorar a descrição, é conversar com a pessoa e dizer, olha, da próxima vez, que tal descrever dessa forma, né? Ou seja, você preparar, criar um sistema de regras para que você
possa executá-lo, você acaba na execução gastando menos tempo, na revisão gastando menos tempo e tendo um produto de melhor qualidade para o seu cliente. Lembrando, o timesheet é um produto que você entrega para o seu cliente, né? Quando um cliente pede um relatório de um processo e eu tenho o timesheet todo montado, eu tenho uma história ali do que foi feito. Então, quanto mais padronizado, melhor qualidade a gente tem no final. Eu iria por aí, Jacimar. Muito obrigada, é isso. Eu quero fazer um agradecimento antes de você encerrar, Pablini, em especial do Dr. Rômulo, que é um super parceiro nosso. Eu costumo falar aqui internamente, quando eu falo sobre ele, que ele é mais do que um cliente parceiro, ele se tornou um amigo pela relação que nós temos aí de muitos anos. Então, eu quero mais uma vez te agradecer, Dr. Rômulo, pelo convite. Obrigada por participar com a gente, por topar compartilhar o conhecimento que vocês vêm aí trabalhando duro para formar com a equipe. E é um prazer ter você aqui com a gente. Eu te agradeço muito. Espero que a gente possa fazer vários outros encontros como esse. Kelly, eu que agradeço a você, Pablini, também pelo convite, a todos da Thomson Reuters. Tem vários amigos nessa construção aí de quase 10 anos, né? A gente acabou tendo a oportunidade de crescer juntos. Eu considero que a experiência de usuário é um item importante para a empresa. Eu vivo dizendo para a Kellen, eu sou o usuário que experimenta. Então, assim, eu acho que esse feedback, essa oportunidade que a gente tem de voltar para o provedor de serviço e dizer, olha, eu acho que a gente pode melhorar aqui, que tal? E às vezes ouvir, não, olha, porque talvez você esteja faça desse outro jeito que funciona. Então, assim, essa construção junto é incrível. Então, eu tenho um grande prazer de construir essa relação nesses últimos anos com um time muito bom. Bom, muito bom, né, gente, esse webinar de vocês. Eu quero agradecer aqui, Dr. Rômulo. Muito obrigada, Kellen. As suas contribuições, elas foram muito valiosas e eu tenho certeza que hoje a nossa audiência aprendeu muito com vocês. E quero agradecê-los por terem aceitado, né, o convite de ministrar este webinar, que é muito relevante para os escritórios de advocacia. Nós recebemos aqui no chat muitos comentários, perguntas, né, elogios, né, sobre o conteúdo. Acredito que seja realmente de muito interesse para os escritórios e de muita relevância. Então, aqui eu quero agradecer a participação de todos. Eu informo que essa gravação ela ficará disponível em alguns dias no nosso site. E fique conosco para os próximos encontros nos nossos próximos webinars. Muito obrigada e até o próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.